Ada Lovelace, única filha legítima do poeta britânico Lord Byron, foi uma matemática e escritora. Sua grande criação foi publicada em um artigo onde falava sobre seu algoritmo para o cálculo da sequência de Bernoulli, utilizando a máquina analítica de Charles Babbage. Ada é considerada hoje a primeira programadora. Charles Babbage é conhecido como o inventor que projetou a máquina analítica, o primeiro computador de uso geral utilizando apenas partes mecânicas. Em 1804, Joseph Mary Jacquard inventou um sistema que realizava operações repetitivas até então realizadas pelos tecelões. O sistema era feito com um conjunto de cartões metálicos perfurados, ligados uns aos outros, constituindo uma fita contínua que avançava. O sistema funcionava da seguinte forma: onde havia orifício, a agulha conseguia passar, e onde não havia, ela não passava, constituindo assim um sistema binário. Hermann Hollerith era fascinado por estatísticas. Seu objetivo era inventar uma máquina que conseguisse reunir e avaliar um grande número de dados. Hollerith baseou-se na ideia de Babbage e na observação em que o condutor de trens verificava se o passageiro havia pago ou não com a utilização de um cartão perfurado. E em 1889 criou a máquina que conta usando cartões perfurados. A leitura dos dados era feita com agulhas metálicas. Quando elas se encontravam num furo do cartão, fecha-se um circuito elétrico, acionando assim o sistema de contagem. Nas primeiras décadas do século XX, foi observado que a lógica poderia ser representada por números. Com isso, Alonzo Church foi capaz de expressar o cálculo lambda de uma maneira muito mais formalizada, diferente dos códigos elaborados por Turing, que tinham principal utilização a análise da complexidade algorítmica. Konrad Zuse, cientista e inventor alemão, nascido em Berlim, foi inventor dos computadores modernos. Para ajudar no desenvolvimento de seus cálculos, Zuse construiu seu primeiro computador, o Z1, em 1938. Suas pesquisas foram interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi convocado para o serviço militar, quando já estava projetando o Z4. Na década de 1950 foram criadas 3 linguagens que ainda estão em uso hoje em dia. Fortran, em 1954, que significa Formula Translator, inventada por John Bucks. Lisp, que significa List Processor, inventada por John McCarthy. E a COBOL, que significa Common Business Oriented Language, criada pelo Short Range Committee, com grande influência de Grace Hopper. Simula, inventada nos anos 1960 por Nygaard e Dahl, foi a primeira linguagem a suportar o conceito de classes. Linguagem C, uma das principais linguagens de programação de sistemas, foi desenvolvida por Dennis Ritchie e Ken Thompson, nos laboratórios da Bell, entre 1969 e 1973. Smalltalk, criado em meados de 1970, forneceu uma base completa para o projeto de uma linguagem orientada a objetos. Prolog, projetado em 1972 por Colmenau, Roswell e Kowalski, foi a primeira linguagem de programação do paradigma lógico. As décadas de 60 e 70 tiveram um grande debate, que envolvia o comando GoTo, diretamente relacionado ao projeto de linguagem. Algumas linguagens retiraram o comando GoTo, o que fez com que o programador utilizasse a programação estruturada. Em 1980 ocorreu o movimento RISC, o qual visava que o hardware deveria ser concebido para os compiladores, ao invés de ser voltado a programadores assembly. Na década de 90 houve a recombinação e a maturação de ideias antigas. Surgiram novas IDE, como a Object-Pascal, Visual Basic e a C#. Algumas linguagens importantes que foram desenvolvidas durante este período incluem Haskell, Java, Ruby, Lua, Common Lisp, JavaScript, PHP, C# e JavaFX Script.